Hoje vamos falar sobre a cultura do marolo. Vamos falar sobre suas características, manejo e também vou dar algumas dicas para aqueles produtores que desejam ter em sua propriedade uma cultura como fonte de renda extra. Se você quer saber um pouco mais sobre a cultura do marolo, então assista esse vídeo até o final e você vai entender tudo sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nova Safra. Marolo é uma planta típica do cerrado brasileiro. É uma planta arbórea, ou seja, ela se torna uma árvore. No seu habitat natural, no cerrado, ela pode chegar de 4 a 6 metros de altura. Então vamos começar pela formação das mudas. Em que época se realiza o plantio e quais cuidados devemos ter, quais manejos devemos realizar para a formação dessa muda? A colheita do marolo acontece de fevereiro a março, podendo estender até o mês de abril. Então é um período muito curto. E é nesse período que a gente retira os frutos para poder separar a semente e realizar o plantio dessa semente para a produção das mudas. Só que a semente do marolo, ela apresenta uma dormência. E essa dormência, ela dificulta a germinação da semente. E por que a semente do marolo tem essa dormência? Essa dormência está relacionada diretamente ao período em que ocorre a colheita do marolo. Pois quando o marolo está na natureza, no seu habitat natural, no cerrado, e esse fruto do marolo cai no chão, nos próximos meses não terá uma condição climática favorável para a germinação dessa semente, pois serão meses secos. Por isso que a semente apresenta essa dormência, para que possa protegê-la durante todo esse período e quando chegar no período chuvoso, ela poder então ter condições de germinar. Mas na produção das mudas, existem algumas técnicas que a gente pode estar realizando para quebrar essa dormência. Então vamos ver um passo a passo de como realizar corretamente a quebra da dormência para poder realizar a formação dessa muda. O primeiro passo é a escolha dos frutos. Devemos sempre selecionar frutos sadios, frutos bem maduros, para retirar a semente. Em seguida, uma peneira para a gente estar podendo lavar essa semente. Após lavar essa semente, o correto é deixá-la secando na sombra por aproximadamente 2 semanas. Após esse período, vamos realizar o tratamento para a quebra da dormência. Para realizar a quebra da dormência, vamos utilizar o ácido giberélico. O ácido giberélico é responsável pela germinação da semente. Então ele vai estimular a semente do marolo a germinar mais rápido. Para a gente realizar esse tratamento, vamos utilizar 1 grama do ácido giberélico e vamos diluí-la em 50 ml de álcool. Por que vamos utilizar o álcool? Pois a diluição desse ácido giberélico acontece apenas através do álcool. Após a diluição do ácido giberélico no álcool, vamos colocá-lo em um recipiente contendo 1 litro de água. Então, após colocar todas as sementes nesse recipiente contendo o álcool e o ácido giberélico, vamos deixar então a semente descansando por 2 dias nesse recipiente. O plantio da semente pode ser realizado em 2 recipientes. Pode ser feito em saquinhos ou também em tubetes. E para a fabricação do substrato que vamos utilizar no recipiente para o plantio da semente, vamos utilizar uma proporção de 2 partes de terra para 1 parte de areia. Junto com esse substrato, também vamos adicionar algum fertilizante que contenha fósforo em sua formulação, como por exemplo o 4,14,8. A dosagem que vamos utilizar desse fertilizante será de 2 gramas para cada quilo de substrato. No momento do plantio da semente, a profundidade que a semente deve ficar é aproximadamente 3 centímetros. E o ideal é o produtor colocar 2 sementes por saquinho ou por tubete, porque dessa forma as chances da germinação de uma das 2 sementes e a formação da muda é maior. Após realizar a semeadura, o produtor tem 2 opções para poder estar cobrindo esses recipientes. Ele pode usar o próprio substrato ou a vermiculita. A vermiculita ela vai auxiliar na retenção da água. Após a semeadura, o produtor pode regar, mas sempre tendo bom senso, pois umidade demais acarreta várias doenças, principalmente a antracnose. Feito isso, a partir de 30 dias, começa a acontecer a germinação das sementes. E cerca de 80% dessas sementes vão germinar e se desenvolver. E essas mudas vão ficar prontas para o plantio em 7 meses. E o plantio das mudas ocorre no período chuvoso, no período das chuvas. E no preparo do terreno para o plantio, o produtor deve realizar uma análise de solo,
para saber se precisa realizar a correção desse solo, a aplicação de calcário, né? E também para ter informações sobre a fertilidade desse solo, que vai orientá-lo na recomendação da adubação. A adubação no plantio deve ser realizada utilizando fertilizantes que tenham em sua composição o fósforo, e o tamanho ideal dessas mudas, elas devem ter aproximadamente 10 centímetros. O espaçamento utilizado entre plantas e entre linha é de 5 por 5 metros. É uma cultura que pode ser produzida em altitudes tanto de 400 a 1.200 metros. E um detalhe muito importante, o produtor deve sempre dar preferência para solos profundos e bem drenados. Em relação ao manejo e condução da lavoura, após o plantio das mudas, a produção começa a partir do segundo ano. E nesse período o produtor deve realizar algumas podas. Nessa fase inicial, o produtor vai realizar a poda de formação, que é onde ele vai conduzir a copa dessa árvore para que ela possa ser mais uniforme possível, para que não possa ter ramos ou galhos mais de um lado da planta do que de outro. A partir do segundo ano, quando a planta já entra na fase reprodutiva, o produtor começa a realizar a poda de produção. É onde o produtor começa a realizar o raleio dos ramos para que a planta fique mais arejada e também tenha mais incidência de luz solar. Pois o marolo é uma planta que gosta muito de luminosidade. Então essa poda é justamente para manter a planta mais arejada e com mais intensidade de luz. E por último, a poda de renovação. Essa poda acontece após toda a colheita do marolo, onde o produtor vai estar retirando os ramos doentes e também os ramos ou galhos secos das plantas. Em relação à parte nutricional, o produtor deve realizar anualmente a análise de solo para poder estar corrigindo o pH e também estar realizando as adubações e também as aplicações foliar de acordo com as exigências e também com os resultados da análise de solo. Controle de pragas e doenças. As principais doenças que afetam a cultura do marolo são a antracnose. Ela pode afetar tanto folhas, ramos e os frutos. Tem também o oídio, que afeta muito a cultura. É também outra doença causada por fungo. Ela causa manchas brancas tanto nas folhas como no fruto. E também tem a podridão do fruto. Afeta diretamente os frutos, causando manchas escuras nos frutos, podendo evoluir para um apodrecimento total desses frutos. E o controle dessas doenças, pessoal, devem ser realizados através de fungicidas e devem ser realizados preventivamente, tanto com aplicações foliares, como também aplicações via solo. Em relação às pragas do marolo, temos a broca dos frutos, onde as larvas da broca se alimentam da polpa do marolo, causando assim galerias nos frutos, que além de causar danos e prejuízos para o produtor, também se torna porta de entrada para outras doenças. Depois temos os pulgões e as cigarrinhas, que são insetos sugadores que se alimentam tanto dos ramos, das folhas e dos frutos do marolo, causando uma deformação e um amarelecimento das folhas. E por fim, temos as lagartas. Existem algumas espécies de lagartas que se alimentam tanto da folha quanto do fruto do marolo. E em relação à colheita e à comercialização do marolo, a colheita acontece de fevereiro a março, podendo se estender até abril. Então, é um período curto que a gente tem da colheita. Uma planta adulta de marolo pode produzir, em média, até 20 frutos. E esse fruto pode ser consumido in natura, pode ser comercializado também para a produção de polpas, também farinhas para a produção de bolos, pães, bolachas. Então o marolo é uma fruta bastante versátil, uma boa opção para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. O produtor quer ter uma renda extra, quer ter uma segunda fonte de renda. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que tenha sido relevante para vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que se inscreva no canal, que curta o vídeo, que ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.